Bora, fiel. Separei um trecho do Energia 97 com mais informações e também análise e debate com o Mano De Paula, trazendo informações e analisando se o Dorival vale a pena ou não pro Corinthians em salário de 2,5 milhões. E o De Paula aí sugeriu até o Bilito, que treinou o Atlético Mineiro, o Argentino Júnior. Realmente, cara, não gosto. Ele chegou na final de Libertadores, final de Copa do Brasil, mas sei lá, hein. Comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. O bicho tá pegando fogo, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Em nome de Novibet, joga! Vamos lá, né? O grande assunto do momento aí é a espera do anúncio, né? Oficial aí de quem será o técnico do Corinthians. Todas, né? Todas as indicações, todos os blogueiros, jornalistas, tá na imprensa, em todo lugar que realmente está acontecendo a negociação com o Dorival Júnior, né? Já falam até dos valores que seriam em torno de casa de 2,5 milhões. Que? Ele, o Dorival, 2,5 milhões? Ele, Ai, o staff amado dele, do céu. Pra ele seria 2 milhões. Mas você acha que o Abel ganha quanto, Domênico? Você tá de brincadeira, você quer comparar Abel com o Dorival. Não, pera, Mas é que o Dorival é você quer técnico da comparar seleção. Abel com o Dorival. Você não tá entendendo. Que seleção? Ele não fez nada na seleção. Mas ele foi. Tô bacana, você tá pegando um cara que acabou de sair da seleção brasileira, você tá de brincadeira. O Dorival hoje... Pera um Ô, Domênico, pouquinho, você pode não gostar do cara, mas pera lá. Pera lá, Vamos lá, com calma. Ou eu tô louco, calma, pera, pra todo vocês mundo estão... entender. Vamos lá. O cara, quando ele sai de uma seleção brasileira, você pode gostar ou não gostar do cara. Mas não é questão de eu não tô falando gostar, do cara não. que foi tampão. Eu não tô falando do cara que foi tampão, igual foi o Fernando Diniz. Fernando Diniz foi convidado para ser técnico tampão da seleção brasileira. O Dorival não foi, o Tite não foi. Eles foram convidados para ser técnico. Domênico, quando você entra num patamar de técnico da seleção, é diferente, velho. O cara, eu também acho que é muito dinheiro. Porém, é o mercado. É o mercado. Quando você fala de treinador top, você tá falando de treinadores aí que vão pedir isso daí. O Abel e comissão, ele deve custar pro Palmeiras aí uns 3 pau por mês. Mas o Abel custando 2,5, dá de Mas bom tu acha o Dorival top nesse nível? Aí é que eu não acho top, eu tô dizendo com relação à primeira prateleira do mercado nacional. O momento dele. O momento dele é o seguinte, peraí, desculpa. O momento dele, ele saiu do São Paulo campeão, num bom momento, e foi pra seleção. Agora, o próximo passo dele, o próximo ato dele é estar num time grande. E para isso, ele vem com o status de eu sou o último técnico da seleção brasileira. Campeão pelo São Paulo. Pera, é diferente. Vocês estão... Desculpa, ou eu tô ficando maluco... Não, eu entendo. Ou vocês estão super... Não tô revoltado. Muito pelo contrário. Eu quero que ele vá mesmo. Eu quero que ele vá porque é ruim. E quando vai ruim pro outro time, eu quero. Agora sim, o que acontece? Vocês não podem pôr desculpa. Primeira prateleira? Não é primeira prateleira. Ele foi na seleção e não fez nada. Nada. Porque se ele fizesse algo, ele tava lá, ele não tinha saído, ele não tinha sido escorraçado. Mas ele e o Diniz não fizeram nada. Nada. Então não me venha falar, é seleção. Que seleção, Katsu? Ô, mano, queria fazer uma pergunta. E outra coisa, um time, é a minha opinião. É a minha opinião. Mas é um fato. time que tá devendo 2,5 de bi, quase 3, não pode contratar um treinador por quase 3 milhões. Não, vocês estão de brincadeira. Agora, se vocês querem endividar mais, endivida aí. Problema de vocês. Cara, gastar o De Paulo, por exemplo, o Corinthians, eu tava vendo aí que ele vai ter que pagar aí 3 salários pro Ramon Dias. 8 então, milhões. salários pro Ramon Dias, tá girando em torno de 7, não, se eu não me engano, acho que são 6 ou 7, Motinha, que eu vi. Mas que seja, 6 ou 7 milhões aí de reais aí pro Ramon Dias. Ô, Domênico Gato, faz a conta aí. 1,5 milhão não, é mais, Motinha. É mais de 2. É mais de 2. O que você quer? 7 milhões pro Ramon Dias aí. De 3 meses de salário aí dele e da comissão técnica. A multa rescisória dele. 3 salários. O Ramon Dias já ganhava 2. Você acha que o Dorival é pior que o Ramon Dias? Eu acho que, por exemplo, o Ramon não, o Sombra aí trouxe a informação que o Dorival teria pedido acho que 4 milhões aí pro São Paulo. 3 milhões. Tinha sido 3 acho que milhões. Foi 3 ou 4, enfim, o Sombra passou um número desse 3 daí. milhões. Eu acho que se o Corinthians fechar em 2,5, tá de bom tamanho. É um cara que acabou de sair de uma seleção brasileira, assim como o Tite também, Domingos. Você fala, mas o Tite, ele fez um trabalho ruim. Eu concordo que o Tite também fez um trabalho ruim na seleção brasileira. Mas quando o cara sai com aquele rótulo, tô saindo da seleção, os caras vão achando que estão por cima da carne seca, irmão. Mas no Flamengo ele foi mal também, mano. Então, mas quanto que você acha que ele pediu pro Flamengo, pra dirigir o Flamengo? Tudo bem, mas... Há quanto tempo que o Tite não faz um bom trabalho? Pra mim, o último bom trabalho dele foi no ciclo da Copa até 18. Não, mas ele tá falando, ele é primeira prateleira, o Tite?
Então, mas aí é que tá. Eu acho. Que é a primeira prateleira aqui no Brasil? Campeão a nossa do mundo. primeira prateleira é muito baixa. Ô, gente, se a gente for falar de primeira prateleira no Brasil e for colocar só o Abel, a conta não fecha. Não, mas de brasileiro, mano, de brasileiro. Mano, eu não acho que seja só o Abel. Eu acho que hoje o Tite, ele tá na primeira prateleira. Eu acho que o Dorival, pelo fato de ter passado na seleção brasileira, eu acho que é treinador de clube. Eu nunca gostei do Dorival na seleção brasileira, mas eu acho que o Dorival hoje chega como se fosse uma primeira prateleira. Porque o Dorival, Domênico, se você pegar os trabalhos recentes do Dorival, na seleção foi um fiasco, mas foi campeão no Flamengo, foi campeão no São Paulo. O Dorival, Domênico Gato, ele vem numa ascendente na carreira dele. Ele tava bem no Ceará também, mano. Quando ele tava no Ceará. 22. Mas os trabalhos, ô De Paula, pra quem, por exemplo, acha que o Dorival não tá na primeira prateleira, eu respeito, mas se a gente for colocar o Tite na primeira prateleira, o Dorival também tá. Eu não tô julgando aqui carreira e quem ganhou o título mais pesado. Eu tô julgando aqui momentos. E o momento do Dorival é melhor que o do Tite. Mas o problema é o que é a nossa primeira prateleira aqui no Brasil hoje. Pra gente ver, Então, exato, a gente tá colocando nomes como Tite, Dorival, e eu concordo, na nossa primeira prateleira, mas a régua é muito baixa, ô Mano e Dodô. Hoje tá, mas infelizmente tá, né? Não temos mais os Luxemburgos da vida. É que o Abel é extra classe. Por que o Tite tá no mesmo patamar do Dorival? Vamos lá. Pra mim, o Tite tá acima. Eu também acho. Pra mim, o Tite tá E olha acima. que eu não acho. Eu acho que já era. Na moral, mas enfim. Então, mas por exemplo, o cara saiu, não fez nada. O Tite ainda pelo menos fez alguma coisa na seleção. Esses caras não fizeram nada, mano. Exato. Esse é o ponto. O Tite ele fracassou em 2 Copas, Domênico. Mas mano, se não fosse o Tite, aquela seleção do Dunga nem pra Copa não teria ido. Então ele consegue resgatar. E outra, nas eliminatórias, o Tite sempre nadou de braçada. Ele não foi bem, exatamente. Eliminatória tá de brincadeira, Marcão. Eliminatória tá de merda. Quanto tempo faz isso? Hoje o Brasil, no mesmo chá de merda que você tá falando, tá exatamente, é isso aí. Na mesmo chá de merda que você falou, o Tite pelo menos ganhava. Esse Dorival não ganha nada. Pessoal, a Argentina chegou desacreditada numa Copa do Mundo, inclusive perdendo pra Arábia na primeira partida e terminou campeã. O que vale pra seleção é Copa do Mundo. Vocês estão de brincadeira. Que porra de eliminatória. Ô, Marcão, deixa eu te falar. A seleção de 94, ela saiu do Brasil, se eu não me engano, Pedrinho, você até tem uma memória melhor que a minha. Se não me engano, se classificando na última rodada. Jogo, foi mesmo. Foi a Copa 94. Inclusive correndo o risco de nem ir pra Copa. Vocês estão de brincadeira. Chegou lá e ganhou. Mas classificou porque o Romário foi convocado de última hora. Exato. Então, Pedrinho, o que vale pra mim? Nadou de braçada em eliminatória. Eliminatória é uma bosta, velho. Eliminatória só serve pra classificar pra Copa do Mundo. Mano, mas... E 2001? A seleção brasileira tem que ter uma boa performance, Domênico Gato. Em Copas, não é eliminatória. Eliminatória não vale nada. Mas eu concordo, mano. Mas aqui o assunto é outro. O Tite na eliminatória, ele nadou de braçada. O Dorival não conseguiu nadar. Sim. Nem vai chegar em Copa do Mundo. Nem chegou. Não, chega, mas vai chegar. Não, o Dorival não chega mais. Não. Tá falando do Dorival. O Dorival não vai. Brasil. Não, o Brasil vai. Não estamos falando de Brasil, estamos falando de treinadores. O Tite, pelo menos, é o que o Marcão falou e eu concordo. Na eliminatória, ele conseguiu fazer um trabalho exemplar. Ponto. Exemplar. De sair primeiro de todo mundo. Aí não vale nada? Também não vale nada, mas levou ele pra Copa do Mundo. Pra 2. Sim. O Dorival não conseguiu fazer com que a seleção chegasse num patamar legal pra levar o Dorival pra Copa. Sim. Olha a diferença. E outra, um time que vou repetir, um time que está devendo quase 2,5 bi e vai pra 3, se não marcar a touca, vai. Não pode contratar um técnico pagando 2,5 milhões. Mas pode falar, Domênico? Ô, Domênico, quem pode contratar incompetente que não vai tirar o time da zona que tá, velho. Deixa. Mas, mano... Tem que trazer técnico que mexa com o elenco, velho. Mano... O Dorival vai mexer? Diga. Não, o Dorival, ele é, nesse ponto aí, psicologicamente ele mexe. Mas o grande problema, De Paula, Mano e amigos, eu acho que o Dorival tá inflacionado no mercado, não é nem só pelo fato de ter vindo de uma seleção brasileira, mas assim, tem um monte de clube aí perdendo treinador. Então o Santos tá sem treinador, o São Paulo tá com um dele balançando, o Grêmio também, o Fluminense acabou de fechar com o Renato Gaúcho. Então, nessa perspectiva, o cara fala, mano, fica valorizado, tenho 3, 4 propostas. É a lei da oferta e da procura. Vou fazer leilão. Mas agora, mano, uma pergunta pra você. O Marcão sempre falou aqui que no São Paulo e nos clubes que o Dorival passou por último, De Paula. ele... Não, também pro De Paula. Ele fez o arroz com feijão. Né? É o técnico de arroz com feijão. No Corinthians, é o suficiente fazer o arroz com feijão, De Paulo? Não, pode ir, mano.
Não, eu quero tua opinião. Vai lá, Depão. Mano falou, eu quero tua opinião, eu quero a sua opinião. E seja. E o senhor que tava olhando e me aplaudindo aqui, eu quero ver agora. Vai. Ele quer que o Mano fale pra ele concordar depois. Assim, vai não, hein? O Dorival não é o meu treinador preferido. Porque o povo do chat está do meu lado. Todo mundo me aplaudindo no chat. É uma coisa impressionante. É verdade. O cowboy colocou já lá os caras falando de mim. Milagre, e batendo palminha. Milagre. Muito obrigado, chat. Muito obrigado. Uma coisa que saltou aos olhos ultimamente, principalmente no futebol brasileiro, é que pra um time jogar bola precisa de um treinador. Porque chega daquela coisa de que, não precisa de técnico, o time joga sozinho. Acabou isso aí. Acabou. Né? E quem trouxe muito isso foi o próprio Abel Ferreira. Que no começo, quando o Abel chegou, ele tinha jogadores ali no Palmeiras que você tinha que extrair o máximo possível dos caras. Rony, sabe? Quem é Rony? O Abel fez o Rony jogar bola. O Abel fez um monte de cara jogar bola lá no Palmeiras. Então, o técnico ficou valorizado, né? E aí, agora os times têm que correr atrás de treinador bom. Porque senão não vai adiantar. O jogador tá em baixa rotação, jogadores de baixo nível. Você precisa de treinador bom. Eu, sinceramente falando, acho o Dorival Júnior o comum dos comuns. Na minha modesta opinião. Acho ele um treinador comum. Muito obrigado. Comum. Puxa. Ele vem numa sequência boa em clube, né? O Ceará, o Flamengo, o São Paulo. Na seleção, eu não coloco tanta culpa nele, porque você vai falar, mas ela tem os melhores do mundo à disposição. Mas, cara, os caras vêm também com uma puta má vontade pra jogar. Sabe, os caras têm data FIFA, eles queriam ficar com a família na Europa, tem que catar um avião e jogar em La Paz, na Bolívia. Sabe, o jogador também é folgado pra caramba. E o técnico não tem tempo pra trabalhar com os caras, enfim. Então, seleção pra mim é outro departamento. Mas em clubes ele vinha bem. Só que eu acho realmente o valor 2,5 milhões. Porra, meu, é caro demais. Porque o Corinthians mesmo, há 1 ano e pouco atrás, sondou o próprio Luiz Castro, que tava lá na Arábia. E falaram, não, ele tá pedindo muito, ele quer 2 milhões de reais. Já achava muito 2 milhões. E agora tá satisfeito em pagar 2,5? Quer dizer, a coisa mudou, né? A coisa mudou, os tempos são outros, o Corinthians tá numa fase ruim, em que pese ter conquistado o título, então tá inflacionado o mercado. Mas o meu treinador... Muito obrigado. O meu treinador, se eu fosse o Corinthians, eu não iria atrás do Dorival Júnior, tá? Eu iria atrás de um outro treinador. Eu iria atrás do Gabriel Milito, que tá desempregado, que trabalhou no Atlético Mineiro, que trabalhou no Argentinos Júniors. Eu acho o Milito, lá no Atlético. Não tem problema. Eu acho o Gabriel Milito, primeiro, é um cara que não vai ter vínculo com nenhum desses caras que estão no clube do Corinthians. Isso é bom. Jogador. Ele não precisa conhecer nenhum desses caras aí. Ele vai chegar vínculo. Fazendo... O Dorival conhece todo mundo. O treinador brasileiro conhece todos esses caras aí. Sim. Entendeu? Então, assim, eu iria no Milito. O Milito recusou o Fluminense por conta de problemas pessoais, mas era o Fluminense, né? Que o Corinthians chama é outra pegada. Quando o Corinthians chama, quando o São Paulo chama, quando o Flamengo chama, quando o Palmeiras chama, é outra pegada. Eu iria no Gabriel Milito. Eu acho que ele poderia até ser melhor que o Dorival Júnior. Tá desempregado. Saiu do Atlético, preferiu ficar parado. Eu iria no Milito. Fez bons trabalhos no Argentinos Júniors, fez um bom trabalho na época no Estudiantes, antes do Argentinos. Foi bem no Atlético Mineiro, né? Em que pese não ter conquistado, mas chegou em semifinal, final de Copa do Brasil. Enfim, ele tentou. Final de Libertadores. Sabe? Eu iria no Milito. Mas, como a diretoria tá de olho no Dorival, tudo bem. Eu não sou fã do Dorival Júnior, mas vou torcer por ele, se fechar com ele, vou torcer. Agora, o que eu não gostei também, até conversei com o Mano, queria trazer, Mota, rapidamente. Eu ia falar dos ecos da história, da entrevista do... então o Memphis, pode falar. Ecos da entrevista do Depay dentro do Corinthians. Mas quando eu falei ontem, fui criticado aqui. Exatamente. Fui criticado aqui. Eu vi essa parte do programa. Então, tá vendo? Então, entrevista Ecos, viu, mano? E ele falou o seguinte, que lá dentro caiu como uma bomba entre o elenco. Eu falei. As críticas, né? Somente contra o elenco, o próprio elenco, de um cara que ganhou o maior salário do Corinthians, né? Em entrevista aberta. Que teria que ter sido isso discutido internamente, apesar do efeito ter mandado o técnico embora, dentro do elenco não caiu bem entre os jogadores, né? Essa história toda. E aí diz que tá um climão, que estão tentando apagar aí, estão tentando juntar, que o soldadinho lá tá
chamando todo mundo. Inclusive, soldadinho. Hoje de manhã, no tempo de jogo, a gente falou sobre esse assunto também, e o Ranieri falou um negócio interessante sobre o Dorival. Ele falou que o Dorival pode ser o cara certo pra justamente isso. Apagar o fogo. Porque ele é um cara mais agregador. Ele tem um negócio de paizão, né? Ele é um cara mais... Bom profile, né? Exato. Então... o Memphis, ele praticamente derrubou o Ramon, né? O Ramon, ele tava na beira do penhasco. O Ramon tava na beira do penhasco. Ele empurrou. O Ramon já tava lá. E o Memphis só deu aquela cutucadinha, né? Porque o trabalho já não era bom também no Ramon Dias. Vamos ser franco aqui. Não foi uma entrevista do Memphis que derrubou. Que cutucada no trabalho. O Mano também achava péssimo o trabalho do Ramon. O Mano pediu a cabeça do Ramon há mil anos. Era do Ramon. Não, mas o Mano pediu a cabeça do Ramon foi 1 mês e meio. Cansei já. Então, aquela merda de escalação que ele fez lá em Cali, lá ele já decretou o término da carreira dele ali. Ele não vinha bem, realmente. E aí eu sempre falo, né? É mais fácil mandar embora o treinador e o assistente técnico do que 22 jogadores. O que é mais fácil mandar embora? 22 jogadores ou técnico? Técnico. Então sobra sempre pro técnico. Mas a entrevista do Memphis, eu até conversei com... normal, né? Até conversei com o Mano, né? Porque... Passa um pano aí, eu só não vou na casa do Mano, né? Mas assim, eu converso muito com o Mano. Lógico que vem, será muito bem-vindo. Não sou igual o Sombra, que já foi lá. Você já recebeu? Você já recebeu o VIP do nascimento do Toninho? Já recebeu o VIP? Daí tem maternidade? Aí, Domênico, eu disse o seguinte, a entrevista do Memphis, ela é polêmica. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sou da época que pra você ir a público falar alguma coisa, você tem que ter representatividade no clube e no elenco. Ele ainda não tem. O Memphis não tem. Me perdoe. O Memphis, quando ele pede reforço isso lá, é coisa de líder de time lá falar, e de preferência um cara que tem uma história dentro do clube. O Romero. Nem na época, não. O Marcão, por exemplo, podia falar. O Rogério Ceni podia falar. Hoje em dia, no Corinthians. O Corinthians não tem ninguém hoje que represente isso, na minha opinião. Um líder que vai lá e representa. Concordo. Tinha o Cássio. Tinha, é verdade. Se o Cássio tivesse hoje e falasse, não ia dar em nada. Se o Cássio tivesse ido lá e falado aquilo, eu ia falar, o Cássio pode falar. Porque o Marcos fez isso no o Rogério fez isso campeoníssimo no Corinthians, com uma história no Corinthians, representou. O Memphis é um bom jogador. Ano passado foi muito importante pro Corinthians na reabilitação no Brasileiro, mas por muitas vezes anda em campo. Eu posso falar que eu tô lá todo jogo. Anda em campo, desinteressado, inclusive, em muitas vezes pelo jogo. Sabe? É bom de bola? É bom de bola. Tá, vai ajudar? Vai ajudar. Mas eu acho que deveria ter ficado na dele. Não tem moral pra isso. Não tem moral nenhuma pra falar de outros jogadores, pra falar de treinador. Se ele tá incomodado com o sistema de jogo que é adotado, ou que ele não gosta de jogar em tal posição, não sei o quê, que reclame internamente. Que não vai pra mídia. Eu acho que ele não pode falar isso. Sabe? O Corinthians tá largado. Tá abandonado. Qualquer um vai lá e fala ao microfone agora. E isso só desestabiliza. Só desestabiliza. Eu falei ontem, jogadores, sabe? Quando os jogadores... Pode falar, mano. Não, Dodô, só um adendo com relação aí ao que o De Paula falou. O De Paula, eu também já critiquei o Memphis, principalmente naquela época que ele tava pensando muito mais em fazer musiquinha com o Rariel, torneio de pôquer. Eu falei, alguém precisa dar uma enquadrada no Memphis e mostrar aonde o cara joga. Mostrar o que é o Corinthians, porque quando tá ganhando, todo mundo bate palminha. Quando começa um momento de turbulência, os caras vão começar a trombar ele nas baladas, é dedo na cara. E é assim no futebol brasileiro, e alguém precisa explicar isso pra ele. Critiquei o Memphis naquela oportunidade, só que nesse jogo, Domênico, contra o Fluminense, eu concordo com o De Paulo. O De Paulo falou, precisa ter alguém com representatividade pra chegar lá e falar. O grande problema do Corinthians é que hoje não tem. Hoje não tem. Não tem mesmo. O Corinthians hoje não tem uma referência ali dentro de campo que seja um líder. Não tem. Basta ver o time, por exemplo, em clássicos, quando entra 10 por hora, como entrou contra o Palmeiras, e o Palmeiras a 120, não tem ninguém pra organizar o time. Chegar e falar, rapaziada, vocês estão de brincadeira? Que porra é essa? Incendiar, né, mano? Então... Exato. Então, Motinha, por exemplo, o Memphis, eu acho que ele fez o papel que o torcedor gostaria de ver alguém fazendo. Foi um cara que foi parado ali numa zona mista na saída do jogo ali. Se eu não me engano, foi até o André Galvão. Não sei se tinham outros repórteres ali ou se ele conseguiu essa exclusiva com o Memphis para poder falar as frases que o Memphis falou. Ali é um cara que, primeiro, ele já fez um belo serviço pro Corinthians, porque se não para o Memphis para falar nada, certeza que o Ramon Dias ainda estaria no comando.
O Ramon Dias ainda seria o técnico do Corinthians na próxima partida contra o Sport. Então o Memphis praticamente decretou a saída do Ramon. Parabéns, Memphis. Agora, sabe, De Paula, com relação aí a técnico, mano, o Dorival. O Dorival, cara, é um cara que faz bem um feijão com arroz, mas nada além disso. Mas eu prefiro comer bem um feijão com arroz do que, por exemplo, tentar comer bem um estrogonofe que não vai sair bem. O Ramon Dias, ele tentava fazer do Memphis, o Domênico, e aí até entendo muitas vezes a revolta do jogador, porque o cara sabe a forma como ele pode render, a forma como ele gosta de jogar. E nem todo jogador é Romero, nem todo jogador é Jorge Henrique, pra fazer uma função de babá de lateral. E muitas vezes o próprio Memphis, ele critica o Ramon falando, eu entendo fazer isso talvez uma partida pontual, que foi contra o Palmeiras, que a gente precisava realmente marcar todo mundo. Mas a maioria dos jogos eu tô preso, eu não consigo jogar. Não chega a bola do jeito que eu consigo me colocar na frente. E eu não acho que o Memphis ele se colocou alheio às críticas. Ele também se inclui num pacote de crítica. Ele sabe que ele também não tá bem. O time do Corinthians não tá bem. Eu acho que nesse ponto, eu acho que o Dorival, com o que ele tem na mão, ele vai conseguir fazer no mínimo um trabalho 10 vezes melhor do que o Ramon Dias. Porque, De Paula, sinceramente, mesmo sem o Garro, cara, que é um cara que faz muita falta ali na linha, e o Hugo Souza no gol, você pega o meio campo, mano, com o Ranieri, com o Bidon e com o Carrídio, não dá pra falar que esses caras não sabem jogar bola. O Corinthians ele não pode ficar rifando bola da defesa pro ataque sem passar no meio campo. O Corinthians ele não pode ser um time lento e sem repertório ofensivo, tendo esses caras ali à disposição para poder criar jogada. Eu acho que o Memphis ele não pode ser só isso que a gente tem visto, porque o próprio ano passado ele foi bem. Então alguma coisa aconteceu. Nesse ponto alguma coisa aconteceu e precisa ser corrigida pra ontem. Mano, eu acho que a principal coisa que aconteceu foi a ausência do Rodrigo Garro, cara. Eu acho que o Memphis, quando ele jogava ao lado do Yuri Alberto, com o Garro abastecendo e o Carrilho também o abastecendo, ele é outro Memphis. Eu concordo, nesse ponto, ele tem razão. Ele quer jogar na posição que ele se sente mais confortável. Só que o Ramon Dias, ele não tinha o que fazer, por quê? No lugar do Garro, ou ele colocava o Coronado, que ninguém sabe, ninguém viu, né? Ninguém sabe, o Coronado. Aliás, a informação que eu tenho é que o Oriente Médio tá de olho no Coronado. Muito obrigado, podem vir pegar. Porque, olha, vou te falar, de volta, né? Vou te falar, querem de volta. De bomba. Pelo amor de Deus, cara, ó, pode vir aí, o pessoal do Irã, sei lá de onde tá vindo. Pode vir aqui pra levar o Coronado, porque 2 milhas por mês pra ficar lesionado a vida inteira, compensa, aí né? Fica difícil. E não jogar, né? E quando entra, não joga. Então aí, Cecil, informações de debate do pessoal do Energia 97, já deixando os créditos na descrição e na imagem. Cara, que salário alto do Dorival que ele pediu, 2 milhões e meio por mês. Então, não sei se vai fechar hoje, talvez amanhã ou semana que vem. Ele não pode demorar muito, porque daqui a pouco já tem Sul-Americana, no outro domingo já o Flamengo. Então, o Dorival, que ele já tem um salário aí de 15 milhões garantido pela CBF até a Copa do Mundo, o valor que faz parte da indenização pela demissão da seleção, ele ganhará aí R$1 milhão por mês até o Mundial, mano. Que babado, hein? 1 milhãozinho ali sem fazer nada. Então por isso que ele tá de boa, rejeitou o Santos, né? O Santos tentou contratar o Dorival já descartou o Grêmio também. Então ele que é considerado um treinador de gente boa, sendo amigo dos jogadores e capaz de resolver os problemas internos, né? E recentemente o Corinthians teve um problema de conflito. O Ramon Dias ali, a panelinha, não sei se é verdade, é difícil saber, né? Então o Dorival que chega, realmente ele gosta de ter um grupo unido, é um cara que faz bem esse papel, faz bem o feijão com arroz ali, é o treinador que pode chegar e dar muito certo no Corinthians, com as peças que o Timão tem hoje em dia, ele pode pegar e potencializar esses caras, mano. Ele foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, com um time bem abaixo, bem fraco. Imagina o que ele faz com o time do Corinthians aí, com o Garro ali, quando tiver 100%, o Memphis Depay jogando na posição que ele se sente mais confortável, o Yuri Alberto, o Carrilho, o Bidon, aí o Ranieri que tá jogando bem. Então, só a defesa, né? A defesa, não sei se ele faz milagre. Se o Dorival fizer milagre, pode ser que ele dê um jeito nessa defesa do Corinthians aí. Claro que se ele conseguir formar um esquema tático defensivo ali sólido, dá até para jogar com esses jogadores, mas meio do ano tem que buscar contratações ali para defesa, lateral direita, em 2 zagueiros para poder deixar o time aí mais compacto, mais confiante na defesa, porque desse jeito aí é complicado. Pode chamar o Guardiola, com essa defesa aí não vai, cara. Então é isso, Fel. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.